Tudo bem, pessoal? E aí, essa questão aí de maldição hereditária, o que a gente pode falar sobre isso aí? Maldição hereditária, afinal, existe ou não? O que podemos comprovar? Bom, como se você que acompanhou o último vídeo viu, algumas citações dizem que ela não existe, pois ela foi quebrada lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13, onde Jesus se fez maldito por nós, subindo no madeiro, levando todas as nossas culpas e pecado. Mas até hoje vemos pessoas comentando sobre doenças, enfermidades, maldições que têm carregado de geração em geração. Isso não há dúvida. Você não é uma pessoa só que a gente ouve falar, mas muitas, independente da sua crença, independente de você ser evangélico ou não, todos nós conhecemos alguém ou passamos na nossa família ou alguém da nossa família passa. Então não há dúvida sobre essa questão, mas se lá em Gálatas capítulo 3 está falando que Jesus levou toda a nossa culpa, o que está acontecendo? Primeiramente, deixa eu te explicar aqui sobre um pouco sobre maldição hereditária, de onde surgiu esse boato ou essa revelação. Na década de 80, nós não tínhamos culto com campanha ou não tinha frequência de ter campanha. Na década de 90, as campanhas começaram a crescer nas igrejas passaram a orar por pessoas que estavam desempregadas, por pessoas que estavam enfermas. Nos anos 2000 começou então agora o nome certinho, campanha, e ser levado a todo lugar. Então pastores passaram a fazer campanhas, e um dos temas da campanha é esse, maldição hereditária. Pastores orando, ensinando como que quebrava essa maldição. Para nós entendermos, existem dois tipos de maldição. O primeiro está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 14, onde você olha que Deus ele vai jogar 6 maldição, a partir do versículo 14 até o versículo 20, de Gênesis capítulo 3. Então você vai perceber que 6 maldições vão ser lançadas ali sobre o homem por causa do pecado de Eva e Adão. Mas o versículo que temos mais por base é Êxodo capítulo 5, Êxodo capítulo 20, versículo 5. Êxodo capítulo 20, versículo 5, está escrito lá: e Deus visitará a iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração. Se você abrir em Números capítulo 14, versículo 18, o Senhor pediu para que Moisés retornasse a escrever. Quando você abre em Deuteronômio capítulo 5, versículo 9, você percebe que Deus manda reescrever mais uma vez para que aquilo vire um estatuto para o povo. Deus visitará a iniquidade do povo, dos pais, até a terceira e quarta geração. Então entendemos aqui a primeira base. Existe maldição hereditária? Sim, existe na Bíblia. Você abrir no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 16, você percebe que o Senhor fala para Moisés: escreve aí, ó, deixa bem grande, que Amaleque está lutando contra meu povo. De geração em geração ele vai lutar. Só que eu vou levantar um povo que vai destruir com Amaleque. Quando você abre lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1, o Senhor fala assim: eu lembrei do que Amaleque fez com o meu povo lá no deserto, quando saiu do Egito, e eu vou exterminar com eles. Deus levanta Saul para fazer isso. Saul se rejeita, destrói quase tudo, mas deixa o rei Agag e alguns da família real. Deus não gosta ali, Deus se ira, né? Porque Deus fala: para mim é melhor obedecer do que sacrificar. Quando você abre em 2 Samuel capítulo 1, você percebe que um amalequita, ele mata Saul. A desobediência de Saul causou a sua morte. Quando você abre o livro de Esther, capítulo 3, versículo 1, você percebe que Amã, que agora é chefe da guarda do rei Assuero, ele é descendência de Agag. Quem é Agag? Rei dos Amalequitas. Também nós vemos uma desobediência
na vida de Abraão, quando ele resolve mentir, lá em Gênesis capítulo 12, e aí o seu filho, por consequência, também vai mentir, Gênesis capítulo 26, e o filho do seu filho também mente, Gênesis capítulo 27, mas essa maldição vai ser quebrada lá a partir do Gênesis capítulo 37, por um homem chamado Yosef, ou José do Egito, como nós conhecemos. Então percebemos, o Antigo Testamento tinha maldição, mas a maldição foi quebrada por Jesus. Vamos entender agora. Livro de Mateus, capítulo 27, versículo 25. A Bíblia vai dizer que Jesus estava sendo julgado pelo povo na frente de Pilatos. E Pilatos diz: não tem como julgar esse homem, o homem é inocente, eu não achei erro, não achei nada que pudesse julgar ele. Então o povo diz assim: olha, que o sangue dele caia por nós, caia em cima de nós e caia na nossa geração. Nós vamos perceber que ali, quando o povo fala isso, nós vamos perceber que no ano 63 da era cristã, o povo vai sofrer uma grande matança. No ano 70, acontece uma das maiores destruições de Jerusalém. E você percebe que o sangue que eles falaram daquele homem inocente, que é Jesus, caiu sobre eles. Eles chamaram a maldição por si e a maldição veio para cima deles. Mas se Gálatas fala que ele levou toda a nossa maldição, então como explicar isso? Simples. Alguns intérpretes da Bíblia, muito sábios, eles dizem que se Jesus levou a culpa, então não existe mais maldição. Concordo também. Só que, por que hoje comentamos sobre maldição? Porque muitos pastores têm feito até campanha, orações fortes, por quebra de maldição. Vamos entender. A maldição só acaba quando eu aceito a Jesus, quando eu me batizo e quando eu me firmo de verdade. Não basta se batizar, não basta aceitar Jesus, porque tem gente se batizando, tem gente falando que agora segue a Jesus, mas não segue de coração verdadeiro. E se eu não seguir de coração verdadeiro, essa maldição vai continuar. Deixa eu contar aqui uma história para você que é triste, com certeza. A oração do pastor não vai mudar se eu não se converter de verdade. Então você quer quebrar essa maldição na sua casa? Você quer quebrar essa maldição na sua família? Você quer ensinar alguém a quebrar essa maldição? Peça para se converter de verdade. De outro jeito, meu irmão, não tem como. Não tem jeito. Não tem jeito. Ou eu me converto de verdade ou acabou. A maldição continua até hoje.